Bom, boa tarde, presidente em exercício Renan Ferreirinha. Boa tarde a todas as deputadas e deputados que estão aqui ainda presentes nessa sessão e aqueles que assistem pela TV Alerj o dia de hoje, né? Um dia que foi um grande dia, excepcionalmente para essa casa, uma vez que instaurada a comissão de processo do impeachment contra o governador do estado do Rio de Janeiro, justamente por crime de responsabilidade, na sua gestão com pouca perícia da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem aí amargando, né, mais de 8 mil mortos concretamente, mais de 80 mil pessoas contaminadas no estado do Rio de Janeiro, e a gente ainda faz com que a população tenha uma situação extremamente frágil quando um governador se demonstra não só incapaz de gerir o estado do Rio de Janeiro, mas incapaz de se sensibilizar também com a dor daqueles e daquelas que perderam seus entes queridos, porque sequer tiveram a oportunidade de ter ali um respirador ou ter um hospital, mesmo que sejam os hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro, para ter ao menos uma esperança de sobrevivência diante do coronavírus. Então, muito importante o passo que essa casa dá no dia de hoje instaurando essa comissão que vai investigar, de fato, os crimes de responsabilidade do governador Witzel. Importante dizer que essa investigação precisa necessariamente levar em conta o que o Tribunal de Contas trouxe, que foi a sugestão de desaprovar as contas do governo relativas a 2019, em especial pela sua ingerência na própria saúde pública. Foram deixados ali de investir cerca de 600 milhões na saúde pública do Rio de Janeiro, em especial quando observamos esse volume enorme de dinheiro que poderia agora estar servindo para ter uma maior instalação de recursos dentro da própria saúde pública, não temos. Ao invés disso, o que temos são várias denúncias de corrupção, várias denúncias aí de superfaturamento desses materiais, em especial dos respiradores, e tem aí uma OS, né, uma organização social que embolsou aí pelo menos mais de 800 milhões no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito grave a situação que a população está passando nesse momento, e a Alerj, os deputados e as deputadas fazem o seu papel excepcional neste momento, inclusive de pandemia, de fiscalizar o Poder Executivo. Essa é a função do Poder Legislativo, se manter autônomo e prestando o serviço que a população espera que tenha, que é exatamente fiscalizar toda e qualquer política pública do governador Witzel. Importante também dizer, e nós estávamos pela Comissão de Direitos Humanos também trazendo todo o debate no que tange à própria segurança pública, inclusive o pedido do PSOL para abertura de impeachment justamente trouxe esses dois elementos de saúde pública e também de segurança pública, visto que aumentou durante a pandemia em 43% a letalidade policial, né? Acompanhamos todas as megas operações que ocorreram no estado do Rio de Janeiro, em especial uma delas, né, que vitimou o adolescente João Pedro dentro de casa quando fazia o isolamento social, quando fazia justamente a quarentena, enquanto brincava com os seus primos, com seus amigos, enfim. Infelizmente, a gente tem ações como essa de maneira muito equivocada, ainda mais nesse momento de pandemia. E, portanto, a gente precisa ter não só celeridade nas investigações com relação ao caso do João Pedro, mas também garantir uma investigação isenta, uma investigação neutra. A gente já viu aí, está acompanhando,
que uma das pessoas que estão responsáveis, na verdade, de investigar o caso estava exatamente na mesma mega operação, ou seja, investigar uma operação que ele mesmo fez parte. Acho que isso é um absurdo, isso não corresponde àquilo que deveria ser a neutralidade de uma investigação. Por isso, o Ministério Público tem um papel fundamental e importante nesse momento de garantir a neutralidade, de garantir a isenção na investigação sobre o assassinato de um jovem negro, sim, da favela e da periferia, como João Pedro. Então, muito importante que o Ministério Público seja essa voz importante, colocada constitucionalmente, que é exatamente o provedor, enfim, da investigação externa à atividade policial. Então, fica aqui registrada a importância do Ministério Público diante do assassinato do João Pedro, numa mega operação, reunindo aí as polícias federal e também a civil. Importante a gente ter uma ação mais imediata para garantir a lisura dessas investigações. E falando de investigação, a gente não poderia deixar de dizer e de repercutir aqui o dia de hoje. Afinal de contas, dentro dessa casa, passamos o último ano perguntando onde está o Queiroz. Infelizmente, a gente viu ali todo o debate, toda a construção, enfim, de ilações de uma pessoa que fez parte de um dos gabinetes dessa casa, que fez parte do gabinete do filho do presidente da República e que hoje, efetivamente, encontra uma situação completamente descabida. Ele foi encontrado dentro da casa do advogado da família Bolsonaro. Isso é sério. Isso demonstra não só uma garantia ou a certeza da impunidade diante dos seus crimes, mas se colocar dentro de uma estrutura de poder como essa que está reverberando hoje em todos os locais e noticiários, é muito grave. É grave para a nossa democracia, é grave quando tem os filhos do presidente da República reunidos também em diversas outras situações, tanto quanto criminosas, como tem demonstrado, enfim, a CPMI sobre as fake news. É importante a gente observar tudo isso que está acontecendo, porque esses assuntos também mexem com essa casa, também mexem para a nossa responsabilidade coletiva e de ação parlamentar. Enfim, trazer esse elemento que para nós é fundamental. Onde está o Queiroz? Estava esse tempo todo na casa do advogado da família Bolsonaro, em especial advogado de Flávio Bolsonaro. Enfim, o 01 tem muito a explicar para a nossa sociedade e o próprio pai precisa explicar por que o Queiroz, foragido da justiça, estava exatamente abrigado e acobertado pelo seu advogado dentro da sua própria casa. Isso é sério, nós precisamos cobrar não só das instituições hoje que têm responsabilidade com a democracia, que têm responsabilidade com a população brasileira, respostas imediatas e já, porque não dá para que essas pessoas que ocuparam o poder com tudo aquilo que a gente já vem presenciando, utilizando o ódio, utilizando a difamação como métodos da política, chegam essencialmente no maior cargo que temos de poder no Brasil e usa desse lugar justamente para continuar aí a perpetuar uma lógica que não cabe ao decoro parlamentar, que não cabe, inclusive, à nossa democracia. Então, muito importante dizer, hoje, aqui, nesse grande dia, para essa casa legislativa que tem como obrigação fiscalizar o Poder Executivo, dizer que aquela pergunta que nós fizemos, onde está Queiroz, foi respondida hoje. Queiroz estava, no último ano, acobertado, acolhido
pelo advogado do Flávio Bolsonaro, pelo advogado da família Bolsonaro. Eles devem explicação à justiça. Muito obrigada, senhor presidente. Uma boa tarde a todas e a todos.